Olá a todos, aqui com vocês, Débora Nunes, no canal Infinitamente Co-Criador. Então vamos lá, uma pergunta que eu sempre me questionava, o que é pensar, né? O pessoal sempre falava pensar dentro da caixa, pensar fora da caixa, né? Então o que é esse pensar dentro da caixa e pensar fora da caixa? Então pensar dentro da caixa, fora da caixa, o pensamento, nosso pensamento é pura energia. E nós sabemos que os nossos pensamentos, ele nos leva a novas escolhas, experiências e estados emocionais. Então, pensamentos, eu tenho uma escolha e eu tenho experiência. Se eu pensamento, escolha, experiência. Se eu tenho um pensamento, eu tenho uma escolha e com essa escolha que eu faço, eu tenho uma experiência. E com essa experiência eu tenho um estado emocional, certo? E esse estado emocional, se eu tenho os mesmos pensamentos, as mesmas experiências, os mesmos estados emocionais, isso permanecendo por um longo tempo, por anos, eles vão ser sempre iguais, vão ser sempre repetitivos, os mesmos sentimentos, reforçando os mesmos ciclos, e esse ciclo se torna um ciclo interminável. Então, o seu cérebro ele fica conectado em uma assinatura definida, certo? Então, como que a gente consegue mudar isso, tá? Se a assinatura é definida. Então, não tem como mudar. Não tem como mudar porque você já está em um nível de energia mandando aquela informação ao seu cérebro e ele vai executar sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, porque o padrão ele é repetitivo, sempre ele recria a mesma mente todos os dias. Então, o mesmo padrão de pensamentos, experiências e estados emocionais, ele vai criar o que? Os mesmos, a mesma mente, o mesmo todo dia. Todo dia você vai ter do mesmo. Você vai levantar, vai escovar o dente, você vai ir para o trabalho, você vai comer, você vai, enfim, você vai fazer, é programado, o cérebro já está programado. Então, você recria da mente todos os dias. E por você fazer o seu cérebro disparar, ele dispara nesse mesmo padrão todos os dias. Com o tempo você vai com o tempo e vai vivenciando, vai experienciando, você vai reforçar ele biologicamente, tá? Então, o cérebro ele vai ficar propenso, ele vai ficar limitado, tá? Essas correntes neurais que tem dentro do nosso cérebro, os nossos neurônios, eles se conectam porque a gente dispara, são os mesmos pensamentos e aquilo gera emoções e elas vão se conectar e faz criar uma rede neural e você vai ficar propenso a ser da mesma forma todos os dias. Então, o nosso cérebro, nossas redes neurais, elas ficam em um nível limitado. Então, isso daí é pensar dentro da caixa. Então, a totalidade desses circuitos, desses pensamentos permanentes, é que vai formar o que? A sua identidade, quem você está sendo, quem você é naquele momento, correto? Então, isso é pensar da mesma forma e você vai recriar esses padrões todos os dias, ok? Então, é o seguinte, então vamos pensar aí como que eu faço para pensar fora da caixa. Se eu sei que eu tenho os mesmos pensamentos, eu tenho as mesmas experiências, tenho sempre do igual, sempre e estados emocionais iguais. Então, se eu sei que pensar dessa forma, eu estou criando a mesma identidade, então vamos aí pensar o contrário. Então, se eu começo a pensar de uma maneira diferente, de uma maneira nova, tá? Então, eu começo a pensar de uma maneira diferente. Então, eu faço com que o meu cérebro dispare diferentes sequências de padrões, porque ele não vai estar programado mais para aquilo. Então, eu tenho que pensar diferente. Vem um pensamento
E sempre os estudiosos, os mestres, eles nos dizem, nenhum segundo de pensamento negativo, nenhum minuto, nenhum segundo, nada, nenhum segundo. Pensou daquela forma, na mesma hora, já muda para o positivo, correto? E aí é o seguinte, o que eu faço? Pensando dentro ou fora, aí é a minha escolha, certo? Então eu vou ter que pensar o quê? De uma forma diferente. Eu tenho que fazer a escolha. Então, se eu penso que é difícil a minha vida, então eu tenho que pensar que a minha vida é fácil. Então, e pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Então, quando você aprende uma coisa nova, você começa a pensar de uma maneira diferente, você faz com que o seu cérebro dispare nessas sequências, nesse padrão e nessas combinações, tá? Ou seja, se você ativa muitas variedades das redes neurais do cérebro de diferentes maneiras, e sempre você faz com que o seu cérebro funcione de maneira diferente, você está mudando sua mente. Então você precisa fazer com que o seu cérebro tenha essas redes neurais, esses padrões, essas combinações diferentes, de criar de uma maneira diferente. Então, se eu estou criando na escassez, então eu tenho que passar a criar na abundância e na prosperidade. Se eu tenho pensamento de medo, eu tenho que ter pensamentos de coragem. Se eu tenho pensamentos limitantes, eu tenho que ter pensamentos ilimitados, correto? Então eu tenho que pensar, mudar, eu tenho que transformar o meu cérebro e pensar de uma maneira nova, uma maneira diferente. E quando você começa a pensar fora da caixa, novos pensamentos devem levar a novas escolhas. Pensamentos levam a novas escolhas, que levam a novos comportamentos, novas experiências e novas emoções. E aí a sua identidade começa a mudar. É isso mesmo, pessoal. Então, quando você começa a pensar fora da caixa, o que é pensar? Novos pensamentos. E esses pensamentos vão levar novas escolhas, novos comportamentos, novas experiências, novas emoções, e você está recriando uma nova identidade. E aí, quando você começa a sua transformação pessoal. Então, pensar fora da caixa é isso, tá? Você começar a pensar e a recriar o seu cérebro para uma nova assinatura, tá? Mudando o que? A sua identidade, com novos pensamentos, novas escolhas, novos comportamentos, novas experiências e novas emoções. Tá certo? Então, é isso que eu desejo para você, que você também mude, assim como eu também estou mudando, a começar primeiro em mim. Somos nós. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Comece a pensar fora da caixa.